Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre os meus livros favoritos de cada gênero. Eu quero aproveitar antes de começar esse vídeo para agradecer a todos vocês que já se inscreveram aqui neste canal. Nós passamos agora de 1.000 inscritos, já passou mais de 1.030 e eu estou muito feliz, muito obrigada por vocês terem se inscrito aqui nesse canal, por curtirem esses vídeos que eu faço com tanto carinho. Muito obrigada! E nesse vídeo, então, eu vou falar um pouquinho aí sobre os meus livros favoritos até agora por gênero. E eu quero que você me acompanhe, então aproveita, deixa o seu like. Se você ainda não for um dos inscritos deste canal, por favor, se inscreva também e vamos falar de livro. Para falar desses livros que eu selecionei, os livros que eu li pelo Kindle, eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem, e os livros físicos eu mostro aqui também. E para falar sobre esses livros, eu tenho a minha colinha aqui para eu não me perder. Eu fazendo vídeo de lista sem a minha colinha não sou ninguém. Então eu vou começar aqui. O primeiro gênero literário que eu coloquei aqui nessa lista é o gênero de fantasia. Eu não costumo ler muito fantasia. Esse ano eu já me comprometi a ler livros de fantasia. Eu vou ler O Hobbit, pretendo ler Senhor dos Anéis também, que eu imagino que eu vou amar. Eu já gosto muito dos filmes. Mas o único livro que eu me lembro que eu li de fantasia foi Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é mais uma peça de teatro e que eu gostei bastante. Então, vou deixar aqui a imagem para vocês verem, mas como eu não tenho lido muitos livros de fantasia, eu não tenho muito parâmetro para falar sobre esse livro assim especificamente como meu favorito. Foi praticamente o que eu li e gostei bastante, então ele entra nessa categoria no momento. Gênero de livros clássicos, o meu favorito aqui, acho que muita gente que acompanha o canal já sabe qual é, não tem como negar. Eu tenho vários favoritos, mas a gente tinha que colocar um só nessa lista. E vai ser o grandão aqui sim, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu amo esse livro, para mim, até o momento de todos os livros clássicos que eu já li, eu sei que tem vários livros que são fantásticos e que eu gosto demais. Como eu disse, de livros clássicos foi muito difícil eu selecionar, mas esse aqui tem um lugar muito especial no meu coração. Ele fala sobre todas as misérias que existem no mundo. Tem resenha aqui no canal também, a resenha tá ótima. Aproveita também depois desse vídeo, vai assistir a resenha dos Miseráveis. O Victor Hugo fala sobre as misérias que existem no mundo, não somente a miséria financeira, mas todo tipo de miséria que a humanidade tem. E aqui a gente tem como personagem principal Jean Valjean, que era uma pessoa muito pobre e em um determinado momento da sua vida ele precisou roubar um pão e por isso ele foi condenado às galés, ele foi preso e por conta de algumas tentativas de evasão a pena dele se prolongou e ele ficou por 19 anos preso. Depois ele sai e ele vai passar por vários tipos de situações na sua vida que nos emociona. Tem personagens aqui maravilhosos. É uma lição de vida em muitos aspectos. É um livro maravilhoso, é um dos clássicos da minha vida. Gênero de suspense e mistério. Eu coloquei nessa lista Sobre Meninos e Lobos, do Denis Lehane. Esse livro se tornou um dos favoritos da minha vida também. Eu gostei demais quando eu fiz a leitura desse livro. Fala sobre a história de 3 crianças que são amigos e num determinado momento eles estão brincando na rua e aparecem 2 homens dentro de um carro fingindo ser policiais e acabam levando um dos garotos embora. Eles sequestram esse garoto, na verdade eles não eram policiais, e esse garoto passa por mais de uma semana ali com esses caras ali sofrendo abuso e passando por outras situações e de repente ele volta, mas a amizade daqueles garotos nunca mais foi a mesma. Passam-se anos, esses homens agora moram ali no mesmo bairro, mas eles não têm mais aquela amizade, acabam se cumprimentando ali, mas não tem mais um vínculo de amizade. Um deles se tornou policial, um detetive, o outro, ele que já era meio rebelde, ele teve gangue, foi preso algumas vezes, e aquele que foi sequestrado, ele tem a sua família ali, mas você percebe que ele traz
carrega ali aquele trauma da sua vida. E num determinado momento dessa história, a filha daquele mais rebelde acaba sendo assassinada misteriosamente. E o amigo, o ex-amigo, que é um detetive, é ele quem vai conduzir toda essa investigação sobre o assassinato dessa jovem, que esse caso acaba unindo novamente esses 3 personagens. Então, a história é muito envolvente, é uma história que me arrepiou por muitas vezes. É um livro, assim, muito bem escrito pelo Denis Lehane, eu sou fã dele. E de suspense e mistério, realmente esse livro acabou se tornando o meu favorito da vida. No gênero infantil, um dos meus livros preferidos do coração é esse aqui, O Pequeno Príncipe. Esse livro é lindo demais. Ele fala sobre esse pequeno príncipe que morava no seu planeta com a sua rosa e depois ele vai embora dali e vai acabar parando aqui no nosso planeta Terra. Ele faz a gente pensar muito sobre quando a gente era criança e o que a gente se tornou quando adultos. A gente vivia naquele planeta infantil, aquele planeta tão gostoso, tão inocente, e depois a gente vai para um planeta onde a gente tem que se dedicar às nossas obrigações, ao nosso dia a dia, a questões importantes, a questões sérias. E ele fala muito bem aqui nesse livro sobre tudo isso, né? Tem aquela frase famosa que o essencial é invisível aos olhos. Então, ele é um livro lindo, 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 que precisa ser lido até pelos adultos. No gênero distopia, coloquei Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, e eu gosto muito desse livro. Ele fala sobre uma realidade totalmente diferente, onde os livros são totalmente proibidos. Ninguém pode ter livros nas suas casas, e a ação dos bombeiros, que é muito diferente do que a gente conhece. Na nossa realidade, obviamente, os bombeiros servem para apagar incêndios, e aqui nesse livro eles causam incêndios, eles vão até os locais onde possam ter livros e queimam esses livros. Então é uma realidade meio assustadora aí nessa distopia, onde as pessoas acabam ficando alienadas às televisões, às telas, assim, de uma maneira assim tão absurda, que existem pessoas ali que acham que os personagens ali da televisão são até membros da sua família. Então, faz a gente pensar ali em muita coisa. Tem vários aspectos ali muito interessantes nesse livro. O personagem principal, ele é um bombeiro e ele começa através de uma vizinha, uma jovem que tinha lá os seus livros ainda em casa, então ela ainda conseguia raciocinar fora do que a sociedade daquela história queria que as pessoas parassem de raciocinar, né? E ela começa a mostrar esse personagem para o nosso bombeiro que existem outras coisas além daquilo. Faz ele olhar para o céu e pensar sobre a natureza, sobre o céu. E aí ele vai como se acordando um pouco sobre a realidade dele. E aí ele começa a questionar a sua esposa, o seu trabalho, e vão acontecendo várias coisas ali no livro. Então, acho uma distopia incrível. No gênero contos, livros de contos, eu selecionei este aqui, do Stephen King, Tudo é Eventual. Eu gostei demais desse livro aqui. Ele tem, se eu não me engano, são 14 contos. E, obviamente, nem todos são os preferidos, mas teve muitos contos aqui que eu achei interessante. Tem um aqui que eu gosto bastante, que é deixa eu pegar aqui, o Andando na Bala, é muito bom. O 1408, que é um conto de terror ali muito interessante. Eu já tinha assistido ao filme e adorei o conto. E tem aquele conto aqui que é o primeiro, deixa eu pegar aqui só para falar para vocês, Sala de Autópsia 4. Esse conto é fantástico. Ele fala sobre um corpo, né, que chega a uma sala de autópsia, mas essa pessoa que está ali, ela não está morta, na verdade, ela tem total consciência, mas ela não consegue se mexer e nem falar. E aí
você vai tendo a visão dessa pessoa ali naquela situação, é bem aterrorizante. Então, livro de conto, meu preferido até o momento, Tudo Eventual. No gênero jornalístico, eu coloquei Todo Dia, Mesma Noite, da jornalista Daniela Arbex. Foi um livro que eu gostei muito. Ele fala, infelizmente, daquela tragédia que aconteceu na Boate Kiss, no sul do nosso país, em Santa Maria, onde centenas de pessoas morreram por conta de diversos erros que existiam ali na boate. Aquela boate não poderia estar aberta e causou assim tanta tristeza e uma das piores tragédias aqui do nosso país, sem dúvida. Então ali a Daniela faz todo aquele apanhado jornalístico muito sensível com as famílias que tiveram suas perdas e com as vítimas que sobreviveram também. E aí a gente tem um pouco de mais de conhecimento sobre tudo aquilo que aconteceu. E eu acho tão importante a leitura desse livro, sim, por conta de a gente não deixar esquecer o que aconteceu, para que não aconteça novamente, para que as autoridades tomem providências quanto aos cuidados que ambientes fechados, de grande aglomeração, têm que ter, para que isso não passe mais impune. E, infelizmente, ninguém está preso ainda por conta disso. Já se passaram 10 anos aí e ninguém ainda está preso. Então, é uma coisa assim muito, muito complicada. É um livro muito pesado, eu acho. Para se ler, eu acho que a pessoa tem que estar um pouco assim preparada para o que ela vai ler, porque ele emociona demais, ele toca muito. Então, se você não estiver muito na vibe ali de ler um livro que fala sobre essa realidade triste que aconteceu, dá um tempo aí e deixa mais para frente, mas se sim, leia porque ele é essencial. No gênero biografia, eu vou deixar passar essa, porque eu não li ainda nenhuma biografia. Eu estou muito ansiosa por ler a biografia da Charlotte Brontë, das irmãs Brontë, que já está até anotadinho ali, que está na minha lista de possível leitura ainda esse ano, mas até o momento eu não fiz ainda nenhuma leitura de biografia. Gênero não ficção, eu coloquei Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado, da psiquiatra Ana Beatriz, que é um livro muito interessante, eu gostei muito. Entre os não ficção que eu já li, esse foi o que mais me chamou a atenção, que fala um pouco aí sobre esse transtorno psicológico que é a psicopatia, que pode ter vários níveis de psicopatia e que serve de alerta ali pra gente também, que a gente pode acabar cruzando com pessoas com graus leves, moderados aí durante a nossa vida, seja na escola, seja no trabalho, até mesmo no ambiente familiar. Então ela coloca ali pra gente como funciona um pouco esse transtorno que atinge 4% da população mundial. E são aquelas pessoas ali que parecem ser pessoas do bem, pessoas muito amigáveis, que conseguem envolver as outras pessoas e quando a pessoa percebe, ela já fez uma destruição na vida de outras. Podem ser pessoas, por exemplo, um homem, uma mulher, são aquelas pessoas ali que às vezes se envolvem num relacionamento amoroso e acabam destruindo a vida daquela pessoa, ou num ambiente de trabalho, como eu falei, e eles não têm nenhum sentimento genuíno realmente pelo outro, aquele sentimento de não prejudicar o outro, ele realmente não tem essa consciência, ele não consegue ter essa empatia genuína, né, que vem de dentro da gente ali, eles não têm. Então é uma coisa muito complicada ali e a gente acaba visualizando ali um pouquinho de repente ali de algumas pessoas que já passaram pela sua vida, infelizmente, e é uma realidade, eu acho que é muito importante, eu gostei demais, é um dos livros mais vendidos da atualidade também. Eu gostei muito dessa leitura, se tornou aí um dos favoritos. Gênero de terror, horror. Eu gosto de vários, eu adoro ler livros de terror, mas o meu preferido, não tem jeito, é este aqui. It a Coisa, do Stephen King. Eu adoro esse livro, ele ficou no meu coração. Foi uma das melhores leituras que eu já fiz. E, obviamente, entre os livros do King, esse aqui é o meu preferido, sem dúvida nenhuma, que conta a história desse palhaço assassino, muito conhecido, porém, a gente fala aqui de uma entidade que pode tomar outras formas além de ser um palhaço, porque aqui é um livro que trata sobre o
o medo das pessoas. Então ele se transforma conforme o medo de cada um. E aqui a gente tem personagens que são crianças, que vão ter que lidar com essa situação aí dessa entidade ali que está matando as crianças na cidade de Derry, e depois passam-se quase 30 anos. Esse palhaço, né? Ele não foi detido e aí eles voltam todos para a cidade de Derry para tentar acabar com essa coisa. E é um livro, além de que fala de medo, ele também fala muito sobre amizade, e foi nesse quesito, principalmente, que esse livro me ganhou tanto. Você faz parte desse livro aqui, quando você começa a ler, você se sente amigo desses personagens, e é uma delícia, é uma leitura muito, muito inesquecível. Eu gostei demais desse livro e ele, sem dúvida, é o meu favorito no gênero de terror. Ficção científica. Eu gosto demais de ler ficção científica. Quem acompanha o canal sabe também. Tem vários livros que eu já li que eu gostei demais. Mas, até o momento, o meu preferido não deixa de ser Fundação, do Isaac Asimov. Na verdade, é uma saga de livros que eu ainda estou lendo, mas que é incrível. Eu descobri nos livros do Isaac Asimov o amor pela ficção científica, sem dúvida, eu gostei muito. Aqui conta, resumidamente, aí sobre um futuro já distante, onde vários planetas já foram colonizados e existe um Império Galáctico, e esse império está ruindo, e aparece um personagem, o Harry Seldon, que ele é um estudioso e ele desenvolve uma psicohistória onde ele consegue verificar que esse império vai ruir, e para que os planetas não entrem num sistema de barbárie por 30 mil anos, ele quer criar essa fundação para que esses 30 mil anos de barbárie sejam reduzidos para 1000 anos e que o império seja restabelecido e a ordem volte a reinar ali na galáxia. Então, vai acontecendo muitas coisas, vão se passando anos e anos, centenas de anos que vai se passando aqui nessa história, e é um livro maravilhoso, um livro de ficção científica ali que vai além do que você pode imaginar. Eu gostei demais e até hoje, por enquanto, Fundação é o meu preferido. No gênero policial, investigação, eu coloquei este aqui, Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Eu me diverti demais com esse livro aqui. Ele é um livro de investigação, um livro policial. A gente tem aqui o Arsène Lupin, que na verdade ele é um bandido, ele é um ladrão todo sofisticado. E nesse livro específico tem aqui o Sherlock Holmes, que na verdade é o Sherlock Holmes, que vem investigar um caso onde o Arsène Lupin está envolvido, e os dois contracenando é fantástico. As ironias que eles têm um com o outro, toda a elegância que os dois têm, mas sempre um atacando o outro ali, e um querendo mostrar o quão melhor o outro é. É delicioso, é uma obra assim. Maurice Leblanc, ele caprichou demais nesse livro aqui. Eu sou fãzaça de Sherlock Holmes, eu já li vários livros e adoro, mas esse livro aqui com esses dois personagens, o Lupin e o Sherlock, para mim foi maravilhoso, então eu gostei demais aqui nesse livro. Para finalizar essa lista aqui, no gênero romance romântico, eu tinha que colocar Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Gente, esse livro aqui ficou no meu coração também. Todos os que eu citei ficaram, né? Obviamente, por isso estão nessa lista. E Jane Eyre não foi diferente. Aqui a gente tem um romance de formação maravilhoso, onde a Jane Eyre ainda era uma criança, ela ficou órfã, foi morar na casa dos tios. O tio que gostava muito dela acabou falecendo e ela ficou aos cuidados da sua tia, e tinha ali os seus primos que faziam bullying com ela. A tia não gostava dela também e ela acaba sendo mandada para um orfanato. E ali também a vida dela não é muito fácil, ela cresce tendo como visão de sua própria vida de que ela não era uma moça muito bonita, ela não era rica, e o que restava a ela era a sua educação, todo o seu preparo do que ela estudou para que ela pudesse levar a sua vida. E aí um dia ela sai desse orfanato, ela consegue um emprego como preceptora numa mansão, e ali ela conhece o seu chefe, o Eduardo Rochester, e eles vão ter ali um relacionamento que vão acontecendo diversas coisas.
e que torna essa história tão linda. Tem resenha aqui no canal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais. Entrei na resenha também para assistir, mas é um romance maravilhoso. Eu sou muito fã das Irmãs Brontë, sempre falo aqui no canal, mas esse livro aqui é um dos que eu mais gostei, sem dúvida, e recomendo aí para vocês também. E é o meu gênero favorito de romance romântico. E essa foi a minha lista dos livros, meus livros favoritos até o momento. Futuramente eu faço uma nova lista, porque como a gente vai lendo, as coisas podem também mudar. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários quais são os seus livros preferidos de cada gênero. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, divulgue para os seus amigos para que esse canal continue crescendo. E a gente se vê numa próxima. Até mais!